Sempre que o assunto é mobilidade em Salvador, muita gente solta aquela frase clássica: essa obra sai mesmo, ou vai ficar só na promessa? E quando a gente fala da nova rodoviária de Salvador, essa pergunta acompanha a obra desde o início. O projeto começou a ser discutido ainda na década passada, ganhou forma oficial alguns anos depois, e teve a construção iniciada com a promessa de mudar completamente a lógica do transporte intermunicipal e interestadual da capital baiana. A ideia sempre foi ambiciosa: tirar a rodoviária antiga de uma área saturada, criar um terminal moderno, integrado ao metrô, com mais conforto, segurança e fluidez para quem entra e sai da cidade todos os dias. Mas, como quase toda grande obra pública no Brasil, o caminho até aqui não foi simples. A inauguração já teve datas anunciadas, adiadas, reprogramadas. Teve ano em que se falou que sairia no próximo semestre, depois até o fim do ano, depois ficou para o ano seguinte. Muita gente desacreditou, achou que viraria mais uma obra eterna. Só que agora a história muda de tom. A inauguração está oficialmente marcada para o dia 20 de janeiro de 2026. Sim, agora vai. Depois de ajustes finais, testes operacionais e conclusão das últimas etapas, a nova rodoviária finalmente entra em fase decisiva. E é justamente sobre essa virada que a gente vai conversar hoje. O que essa rodoviária representa para Salvador? Por que ela demorou tanto? Em que fase a obra está agora? O que muda na vida de quem viaja, trabalha ou simplesmente atravessa a cidade todos os dias? Antes de continuar, já confere aí se você está inscrito no canal, porque aqui a gente explica Salvador do jeito que o soteropolitano entende. E se esse tema já te fez perder horas em engarrafamento ou fila de ônibus, deixa o like que você já começou o vídeo se identificando. Hoje eu vou te contar toda a trajetória da nova rodoviária de Salvador, desde os primeiros anúncios, passando pelos atrasos, pelas expectativas frustradas, até esse momento em que, finalmente, a cidade se prepara para ver os portões abrirem. E mais do que uma obra, a gente vai falar de como esse terminal pode mudar a forma de chegar, sair e circular pela capital baiana. Então fica comigo, porque essa história é longa, cheia de idas e vindas. Mas agora, ao que tudo indica, com um ponto final bem próximo. Salvador finalmente chegou naquele momento em que a gente olha para uma grande obra e diz: rapaz, agora é sério. E antes de continuar, dá uma conferida rápida aí, se você já está inscrito no canal, porque isso ajuda demais o conteúdo chegar a mais pessoas, e já aproveita para ficar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. A nova rodoviária de Salvador não é só um prédio novo, não é só uma mudança de endereço, e muito menos apenas um terminal de ônibus. Ela é o retrato de uma cidade que cresceu, se espalhou, mudou seus eixos de circulação, e que, durante muitos anos, ficou presa a uma estrutura pensada para uma Salvador bem menor do que a que existe hoje. Quem vive aqui sabe. A rodoviária antiga cumpriu seu papel por décadas, mas chegou num ponto em que ficou apertada, cercada por trânsito, com pouco espaço para expansão e sem condições de acompanhar o ritmo de uma metrópole com quase 3 milhões de habitantes. A história dessa nova rodoviária começa bem antes das máquinas chegarem ao terreno. Lá atrás, ainda nos anos 2010, já se falava que Salvador precisava mudar o seu principal terminal rodoviário de lugar. Naquela época, a cidade já sofria com congestionamentos constantes na região do Iguatemi, da ACM, da Tancredo Neves, e quem precisava pegar ônibus interestadual enfrentava um verdadeiro teste de paciência. Era engarrafamento para chegar, engarrafamento para sair, e uma sensação constante de que tudo estava no lugar errado. A ideia de levar a rodoviária para uma área mais ampla, com acesso direto às grandes vias e integração com o metrô, começou ali, ainda como projeto. O tempo passou, os estudos foram feitos, o local foi definido, e a obra finalmente começou. A promessa inicial era ousada: um terminal moderno, amplo, com áreas de embarque e desembarque separadas, espaço para ônibus urbanos, intermunicipais e interestaduais, integração direta com o metrô e acessos viários pensados para desafogar o trânsito. Mas aí veio o que todo soteropolitano já conhece bem: atrasos. Teve mudança de cronograma, ajustes no projeto, pandemia no meio do caminho, questões contratuais, revisões técnicas. E a cada ano, surgia uma nova previsão de inauguração. Muita gente desacreditou.
Teve morador que dizia: "Isso aí só inaugura quando eu me aposentar." Outros brincavam que a rodoviária já tinha mais data de inauguração do que ônibus na plataforma. E não era má vontade, era cansaço mesmo. Afinal, a obra começou com expectativa de entrega ainda no início da década de 2020, depois passou para o ano seguinte, depois para o outro. Até que, finalmente, a cidade recebeu a confirmação oficial. A inauguração está marcada para o dia 20 de janeiro de 2026. E agora, caminhando pelo entorno da nova rodoviária, a sensação é diferente. Dá para ver que a obra entrou numa fase final de acabamento, testes e ajustes. Já não é mais aquele canteiro caótico do início. Agora é pintura, sinalização, instalação de sistemas, testes de circulação. É quando a coisa começa a ganhar cara de realidade. Para quem nunca parou para pensar, a localização da nova rodoviária é estratégica. E quando a gente começa a destrinchar isso com calma, dá para entender por que ela pode mudar bastante a dinâmica da cidade. Ela fica numa área que conversa diretamente com a Avenida Paralela, uma das principais artérias de Salvador, aquela avenida que praticamente corta a cidade de norte a sul e conecta pontos essenciais do nosso dia a dia. Isso muda tudo mesmo. Quem chega de fora não precisa mais atravessar bairros inteiros para alcançar o terminal, enfrentando sinais, retornos confusos e engarrafamentos intermináveis. Quem sai da cidade também ganha tempo, porque o acesso fica mais direto, mais lógico e menos estressante. Mas o grande diferencial começa quando a gente fala da integração com o sistema metroviário. Diferente da rodoviária antiga, que sempre dependeu muito de ônibus urbanos e transporte individual, a nova já nasce conectada ao metrô. Isso significa que o passageiro pode descer do ônibus interestadual, pegar sua mala, caminhar alguns minutos se já estar dentro de uma estação, seguindo viagem para vários pontos de Salvador sem precisar de táxi, aplicativo ou ônibus lotado. Para quem mora longe ou precisa cruzar a cidade, isso é um ganho enorme. Essa integração facilita, por exemplo, o acesso direto à estação Pirajá, que hoje é um dos maiores polos de transporte da cidade. De lá, a pessoa consegue seguir para o subúrbio ferroviário, para a região da Calçada e também para outros terminais de ônibus urbanos. A estação da Lapa, no coração do centro, também fica muito mais acessível, o que ajuda quem precisa resolver coisas no comércio popular, em repartições públicas ou simplesmente circular pela área central, sem depender de carro. Já a estação Mussurunga aproxima ainda mais o acesso ao Aeroporto Internacional de Salvador, tornando o trajeto mais rápido, previsível e barato para quem chega de viagem ou vai embarcar. E quando a gente olha para bairros como Cajazeiras e Valéria, o impacto é direto. Essas regiões sempre dependeram de longos deslocamentos para acessar a rodoviária antiga, muitas vezes com mais de uma condução. Com a nova rodoviária integrada ao metrô e a linhas alimentadoras de ônibus, o morador ganha tempo, conforto e opções. Cajazeiras, por exemplo, passa a ter uma conexão mais fluida com o sistema metropolitano, facilitando tanto viagens intermunicipais quanto deslocamentos internos. Em Valéria, a expectativa é semelhante. Menos tempo perdido no trânsito e mais facilidade para circular pela cidade e sair dela. Outro ponto importante é como essa nova estrutura se conecta com áreas comerciais e de serviços. O acesso aos principais shoppings de Salvador fica muito mais simples. Quem chega pela rodoviária consegue alcançar rapidamente regiões como o Shopping da Bahia, Salvador Shopping, Shopping Paralela e até o Shopping Bela Vista, usando metrô e ônibus integrados. Isso movimenta o comércio, facilita a vida de quem trabalha nesses locais e também de quem vem de fora da cidade para compras, lazer ou compromissos rápidos. Existe também a expectativa sobre como será a transição entre a rodoviária antiga e a nova. A ideia é que, num primeiro momento, haja uma integração planejada, com linhas específicas conectando os dois pontos, para evitar que ninguém fique perdido. Muita gente ainda tem memória afetiva com a rodoviária antiga, e ela não some da história da cidade de um dia para o outro. Mas a nova estrutura chega para assumir o protagonismo, enquanto a antiga passa a ter um papel diferente, ainda em definição. Moradores da região, onde a nova rodoviária foi construída, relatam sentimentos mistos, mas majoritariamente positivos. Tem quem diga que antes a área era esquecida,
com pouco movimento e pouca atenção do poder público. Agora, com a proximidade da inauguração marcada para 20 de janeiro de 2026, o clima é de expectativa. A gente sente que o bairro entrou no mapa da cidade, comenta um morador antigo. Outros falam da valorização dos imóveis, do aumento do comércio local e da esperança de mais segurança e infraestrutura. Claro, nem tudo é só empolgação. Existe a preocupação com o aumento do fluxo de pessoas, com o trânsito nos horários de pico e com a adaptação inicial. Mas a maioria entende que grandes mudanças vêm acompanhadas de desafios, e que os benefícios tendem a aparecer com o tempo. No fim das contas, a nova rodoviária não é só um ponto de embarque e desembarque. Ela se torna um nó importante na rede de mobilidade de Salvador, conectando metrô, ônibus, bairros populosos, centros comerciais e até o aeroporto. É uma mudança que mexe com a rotina de quem mora aqui e com a experiência de quem visita a cidade. E agora, com data marcada, a pergunta que fica é: será que Salvador está pronta para usar todo esse potencial da melhor forma? Essa resposta, a gente vai descobrir juntos, vivendo a cidade no dia a dia. E aqui entra uma parte que muda o dia a dia de muita gente: o acesso. Para chegar à nova rodoviária, o motorista vai contar com entradas bem definidas pela paralela e por vias complementares, pensadas justamente para evitar aquele gargalo clássico de todo mundo entrando pelo mesmo lugar. Para quem vem de ônibus urbano, haverá linhas alimentadoras conectando bairros próximos e distantes. Para quem usa metrô, a integração permite sair da estação praticamente dentro do terminal. Isso é algo que, para quem viaja muito, parece pequeno, mas muda completamente a experiência. No meio disso tudo, surgem as histórias de quem já sente a mudança antes mesmo da inauguração. Tem comerciante da região que conta que o movimento já começou a crescer só com a expectativa. Antes aqui era meio parado, agora todo mundo pergunta da rodoviária, diz um morador antigo do entorno. Tem motorista de aplicativo que fala que já estuda os acessos para não se perder quando começar a operação oficial. E tem o passageiro comum, aquele que só quer chegar no destino sem dor de cabeça, que olha para tudo isso com esperança, mas também com aquele pé atrás típico de quem já se frustrou outras vezes. E no meio do vídeo, deixa eu te pedir uma coisa rápida. Se esse assunto já te fez perder horas em fila, em engarrafamento ou correndo para não perder ônibus, deixa o like agora. Isso ajuda muito o canal e mostra que esse tipo de conteúdo faz sentido para você. A inauguração da nova rodoviária marca também uma mudança simbólica. Ela fecha um ciclo e abre outro. A rodoviária antiga faz parte da memória de muita gente. Quantas despedidas, reencontros, viagens de esperança e de saudade aconteceram ali? Quantas histórias começaram ou terminaram naquele espaço? Mas a cidade não vive só de memória, ela precisa de estrutura para o presente e para o futuro. E é isso que esse novo terminal promete. O que muda na prática é a lógica da mobilidade intermunicipal e interestadual em Salvador. A expectativa é de mais conforto, mais segurança, melhor organização e menos impacto negativo no trânsito urbano. Claro que os primeiros dias devem ser de adaptação. Toda grande mudança traz confusão inicial, dúvidas, ajustes. Vai ter gente entrando pelo acesso errado, vai ter motorista reclamando, vai ter passageiro perdido. Isso faz parte. Mas, no médio prazo, a tendência é que o sistema se ajuste. E olhando para frente, a nova rodoviária também abre espaço para pensar Salvador de outra forma. Ela dialoga com projetos maiores de mobilidade, com a expansão do metrô, com a reorganização do transporte urbano e com a descentralização de serviços. É um passo importante para uma cidade que quer funcionar melhor. Agora eu quero saber de você. Você acha que essa nova rodoviária vai realmente melhorar a vida de quem mora e de quem visita Salvador? Ou acha que vai ser só uma mudança de endereço com os mesmos problemas de sempre? Conta aqui nos comentários, porque esse debate é de todo mundo que vive a cidade no dia a dia. Se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, compartilha esse vídeo com aquele amigo que vive viajando ou reclamando da rodoviária antiga, e fica ligado, porque a gente vai acompanhar de perto tudo o que acontecer a partir da inauguração no dia 20 de janeiro de 2026. Salvador está mudando, aos trancos e barrancos, mas está mudando.
E entender essas mudanças ajuda a gente a viver melhor dentro da cidade que ama reclamar, mas também ama viver.